Sejam todos bem-vindos a mais um Mindcraft. Estamos aqui em mais uma semana. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Kleber Costa Júnior, eu sou gerente de marketing da MJV e eu sou o host desse podcast. Estamos aqui na nossa segunda temporada, em mais um episódio internacional, especialmente para vocês. E no episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre tecnologia, sobre data science, sobre hiperautomação, como que as automações elas têm maximizado, o potencial humano. É uma série que a gente já vem falando bastante aqui e nesse episódio a gente vai aprofundar ainda mais. Então, para somar aqui comigo nesse papo, nós temos convidados muito especiais. Nosso primeiro convidado, representando aqui a MJV, é o Gustavo Bichara. Ele atua como cientista de dados na MJV. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga ter uma conversa bem legal a respeito aí de ciência de dados, hiperautomação e como isso tudo se mistura aí e como é que o mercado está vendo e trabalhando com relação a isso. Legal, perfeito. E nosso segundo convidado é o Thiago Ribeiro. Ele atua como RPA Manager na Sonai. Nosso convidado diretamente de Portugal. Seja bem-vindo, Thiago. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a todos. Eu estou cheio de vontade de falar aqui um bocadinho sobre tudo que seja automação e tecnologia. É um tema tão em voga agora, então acho que só temos a ganhar em ter esta discussãozinha sobre todos estes temas. Perfeito, e vamos começar, porque vocês que são os especialistas no tema e eu vou aprender muito com vocês hoje aqui. E para iniciar esse papo, eu já queria começar sabendo qual é a história de vocês com o universo da tecnologia, Como que esse mundo abraçou vocês? Bom, na verdade, eu comecei a minha vida como engenheiro civil. Eu não era muito voltado para essa área de tecnologia, mas aos poucos a área de tecnologia foi me puxando. Então, conforme você começa a trabalhar e você vê que tudo funciona de acordo com a tecnologia de fato. Então, eu acabei caindo para a área de logística. Com a área de logística, eu comecei a trabalhar muito com dados ainda mais de 15 anos atrás, com planilhas em Excel, e fazendo análises, estudos estatísticos com planilha Excel. E com o tempo eu fui caindo para a área de simulação, posteriormente eu fui para a área de otimização, e quando foi em 2017 eu iniciei o mestrado na área de ciência de dados, e isso me colocou mais nesse mundo, um pouco mais especificamente trabalhando com machine learning, trabalhos um pouco mais voltados para a aplicação dessas novas tecnologias, deep learning, no mundo dos dados, E hoje eu estou aqui na MJV, fazendo bastante trabalho com relação a isso. Hoje a gente consegue, o legal de trabalhar aqui, a gente ter todo esse trabalho, esse trato com não só a parte de machine learning, mas de otimização. Então são sempre novos desafios que a gente consegue aplicar tudo que a gente aprende em cada hora num projeto diferente. Então isso é bastante motivador e a gente consegue ter uma visão bem ampla aí da ciência de dados, de machine learning e de como isso está sendo no mercado aplicado. Pronto, da minha parte é um bocadinho diferente. Eu vim cair um bocado de paraquedas à zona da tecnologia, tenho um percurso um bocadinho distinto. Eu sou formado em Economia na Faculdade do Porto, só que eu quando acabei o curso sempre quis estar fora, sempre quis conhecer uma multitude de culturas. Então eu trabalhei na Índia, trabalhei na Hungria, trabalhei em Espanha, em diversas multinacionais nestes últimos 8 anos. E sempre trabalhei em áreas diferentes, na área de crédito, na área de customer service, na área de customer supply, de credit controlling. E quando chegou, como sempre fui uma pessoa muito irrequieta no que toca à automação de coisas, da automação do meu dia-a-dia, e aqui o Gustavo tocou num ponto muito importante para mim, que é o Excel, que é quando a pessoa começa sempre, toda a gente começa no Excel, a fazer umas pequeninas macros, umas pequenas funções um bocadinho mais arriscadas, mais ousadas. Se calhar a pessoa demorou 3, 4 horas a fazer aquela função, mas depois já lhe vai retirar 20 minutos a cada dia e já vai compensar. Portanto, comecei assim com essas pequenas macros, depois fui analista de processos quando estava na Diageo, quando estava em Budapeste, e depois comecei mesmo no departamento de RPA, entre Budapeste e Bangalore, a fazer automação de processos. Eu acho que este percurso, embora eu não venha numa área de automação, numa área tecnológica per se, porque
estou numa área de economia, acaba por me dar uma visão completamente abrangente de todas as áreas que são o back-office de qualquer multinacional, que no fundo é o que nós vamos automatizar. Acima de tudo, nós automatizamos back-office, finance, credit and customer care. Como eu já passei por essas funções, por essas dores, para mim dá-me sempre uma bagagem muito interessante para depois encarar a automação. E depois, claro, cursei-me com o Lean Six Sigma, fiz bastantes formações da UiPath e, portanto, depois acabei por enverdar um bocadinho mais tecnologicamente, porque há que sempre ter algum arcabouço tecnológico para fazer todas estas tarefas. Mas foi assim um bocadinho por aqui, um percurso improvável, mas que se olhar agora para trás faz todo sentido. Perfeito, assim, até contribuindo um pouco, né, contando até um pouquinho da minha história, eu gosto de falar também nos podcasts, então eu sempre contribuo uma coisa também, me meto em tudo aí também. Mas eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, né, eu sou analista de sistemas por formação, então eu achei interessante que cada um aqui começou numa vertente e hoje trabalha com outra coisa. Eu trabalho com marketing há 8 anos, né, e eu mudei também totalmente a minha visão, a minha carreira, porque eu percebi que aquilo ali não era o que me dava prazer, sabe? Eu era programador, né? Então chegou uma hora que eu enjoei só de me comunicar com as máquinas, eu queria me comunicar com pessoas. Né? Mas eu percebo também que a evolução tecnológica, né, de 10 anos atrás, quando eu era programador para hoje, assim, a gente está num nível totalmente diferente de recursos e eu acho que muito a ver pelo papo que a gente está tendo aqui hoje, né? Por conta das automações, por conta de ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. Eu acho que isso mudou a regra do jogo, sabe? Levou a tecnologia, os modelos de negócio para um outro nível, para um outro patamar. E é interessante a gente estar discutindo isso aqui hoje, né? E até queria perguntar isso para o Gustavo, né? Falando sobre ciência de dados, a gente sabe que hoje é um braço indispensável para qualquer empresa trabalhar com ciência de dados, com tomada de decisões baseada em dados, né, e não mais no que um diretor A ou B acha que é o melhor. Então, a gente entende hoje que as empresas que não estiverem caminhando para esse processo, elas estão fadadas aí a terem uma vida útil muito menor, né, tanto do nível operacional até o nível estratégico. Como que você enxerga essa questão hoje dentro das empresas? Né? Para você, o quão maduro está isso dentro das empresas, né? Essa tomada de decisão baseado em dados. O que a gente costuma ver muito é que as empresas elas têm o desejo, elas anseiam por tomar essas decisões baseadas em dados. Muitas delas elas querem fazer essa migração, de sair dessa tomada de decisão no feeling, mas eles têm um nível de maturidade de dados muito baixo e as pessoas têm um nível de conhecimento baixo, né? A literacy das empresas é muito baixo. Então, quando a gente é chamado para fazer um projeto, eles já chamam a gente, querendo ou não, a gente quer aplicar ciência de dados aqui em casa. E a gente chega para conversar e vê que eles não têm todo um trabalho de arrumar os dados ainda, porque é tudo em papel, muitas coisas em planilha, tem a questão mesmo de alimentação de bases de dados, eles já não têm isso muito bem estruturado, então a gente tem que fazer todo esse dever de casa, entra em nossa equipe de engenharia de dados para arrumar tudo, para posteriormente a gente conseguir começar a fazer algumas análises, extrair insights e colocar a empresa nessa rota. E não somente isso, a gente também tem muito trabalho de aculturamento da empresa, porque muitas vezes as pessoas estão presas no seu mundinho, no seu Excel, nas suas pequenas análises, aquelas análises estanques, os silos de dados, e a gente tenta trazer para a empresa o conhecimento de que tudo tem que ser visto de forma holística e não adianta você ficar fechado naquele mundo. A gente precisa que esse conhecimento dos dados seja transmitido ao redor da empresa. E com isso, a gente acaba tendo um trabalho muito grande antes de entrar nos insights, antes de mostrar. Por outro lado, as empresas que já começaram a fazer isso, elas começam a ter uma atração muito maior e elas começam a ter ganhos exponenciais. Então, assim, tem um estudo da Gartner que fala que quem não iniciar esse processo até 2025 está fadado à falência até 2030, porque é um processo que as outras empresas que já partiram na frente, elas começam a ter ganhos de escala tão grandes e ter um crescimento tão exponencial que quem demorou um pouquinho para arrumar a casa vai ficar muito para trás e não vai conseguir alcançar. Então, é algo que a gente tenta conscientizar as empresas também, de forma que eles consigam iniciar esse processo o quanto antes para arrumar a casa, depois a gente entrar com a ciência e a empresa
conseguir ter uma certa longevidade, porque se eles não iniciarem o processo o quanto antes, eles têm uma tendência muito grande de não conseguir concorrer com seus concorrentes no mercado. Uma coisa que o Gustavo falou e que estamos a falar, e é muito importante, que há uma diferença muito grande entre o nível tecnológico que as empresas têm, ou que há nos mercados, e mesmo qualquer empresa possa ter, e o nível de cultura que a empresa tem. Portanto, a cultura da empresa é fundamental para qualquer mudança que haja. Há empresas culturalmente mais rígidas nas mudanças e há empresas muito mais rápidas. Isso vê-se facilmente numa startup ou numa grande multinacional, não é? E vê-se de país para país. Cá está, eu como trabalhei em vários sítios consigo atestar isso muito facilmente. Portanto, há empresas e há muitas empresas. Portugal, por exemplo, é muito assim. Há uma cultura de trabalho muito própria em Portugal, nem positiva nem negativa. Há uma cultura própria de trabalho em Portugal que, para bem e para o mal, em algumas coisas faz com que as mudanças sejam lentas, sejam mais lentas. E é por muito que o Gustavo está a falar aqui. Há muita tradição e depois há muita resistência. Portanto, a mudança às vezes tem que ser feita e tem que ser encarada como uma coisa muito positiva, mas ao mesmo tempo como uma coisa muito challenging, porque vai sempre haver detratores e nós temos que saber lidar com isto, ou seja, aliados a grandes máquinas de automação, grandes máquinas de data science que as empresas estão a montar cada vez mais, tem de ter um departamento de changing ways of working, tem de ter um departamento de comunicação e de ajuda, que depois vai ajudar a implementar todas estas automações em grande escala, todas estas mudanças em grande escala, porque senão o Gustavo pode dar os dados todos que ele quiser, que depois o rumo que a empresa vai tomar vai depender da cultura da empresa. Ele pode dizer que 1 mais 1 é 2, se a empresa sempre disse que 1 mais 1 é 4, vai ser difícil mudar. Sim, é muito comum até, quando, assim, olhando do nosso lado como consultoria, né, de que um projeto de cultura de dados ele vem junto com um projeto de gestão da mudança, né? Isso que você falou. Sim. É real, assim, acontece mesmo, porque é uma mudança de mindset, né, que as pessoas precisam adotar. E estava até em episódios passados falando um pouquinho sobre isso, né? Antes de automatizar processos, as pessoas não entendem quais são os seus processos, né? Então, existem muitos casos que as pessoas não sabem nem como funciona o seu processo e já quer automatizar, né? Então, a pessoa já está pensando na ponta. Há muitos passos até que tem que existir antes da automação, a standardização do processo, limpar o lixo que há no processo, o desperdício que existe no processo. Isso tudo tem que ser feito antes da automação, porque senão estás a automatizar, estás a criar uma casa com pilares de areia, é impossível, vai cair. E também precisamos perceber uma coisa, há gente a fazer a mesma tarefa há 15, 20 anos. E nós vamos automatizar aquela tarefa, portanto, essas coisas têm que ser tidas em conta, tem que haver todo um trabalho por trás que acompanha estas coisas tão importantes como são a automação e data science. E ligando essas duas coisas que vocês falaram, a questão de uma mesma pessoa fazendo há 15 anos um processo, às vezes só essa pessoa faz esse processo, ela não tem isso mapeado, e aí esse cara está prestes a se aposentar, e aí a empresa começa uma correria louca para tentar treinar alguém para fazer isso, ou mapear esse processo como um todo. Então, assim, as empresas precisam enxergar internamente como as coisas funcionam para tentar se antecipar esse tipo de problema. Não é fácil. A documentação processual, por mais detalhada que seja, muitas vezes vai ter sempre falhas. Nunca vais conseguir substituir a mente de um empregado que esteve lá há 20 anos e que consiga saber que aquele código de cliente já conhece o cliente especificamente, não atende das 2 às 3, portanto vou-lhe ligar às 4. Portanto, há pequenos truques, mas também é preciso relativizar-se um bocadinho esse conhecimento e às vezes, vai-se perder, mas vai-se ganhar outras coisas, outras eficiências. Perfeito. E até pegando um gancho nisso que vocês falaram, era a minha próxima pergunta até para o Thiago, que é em relação ao nível de maturidade das empresas. Acho que você já falou um pouquinho, mas como que hoje você enxerga o nível de maturidade das empresas como um todo em Portugal, né, para receberem processos automatizados, hiperautomação, inteligência artificial? Hoje, como é que está esse cenário? A pergunta é muito complexa. É assim, há vários tipos de automação. Usaste aí um termo muito bom, que é a hiperautomação. Portanto, o conjunto das várias coisas, não é? Portanto, dos ramos mais simples de iniciar estas automações são os RPAs, são as APIs, são os OCRs. Portanto, sem entrarmos no ICR, não é? No Intelligence Character Recognition, no AI, não é? Artificial Intelligence. Portanto, nem no Machine Learning.
puxando um bocadinho a fita atrás. Portanto, no que toca a RPAs, no que toca a APIs, a OCRs, há um esforço enorme, eu tenho visto isso das empresas portuguesas, e nomeadamente da Sonai, por exemplo, empresas como a Sonai, como a nós, há um esforço enorme em criar departamentos robustos e sustentáveis de RPA, o que é bom. Agora, se as empresas em Portugal e se o mercado português e se a estrutura está pronta para uma revolução da automação, como vai acontecer daqui a uns anos, e cá está, o crescimento é exponencial, tenho dúvidas, porque o mercado é muito rápido. Nós vimos a facilidade e ao mesmo tempo os detratores que existiram quando foi a altura do Covid e dizer, ok, agora vamos trabalhar de casa. Houve detratores e houve uma grande resistência, e não pôde haver resistência, né? Isto foi uma coisa muito rápida, e são mudanças muito, muito pequenas para se ver que efetivamente as coisas podem acontecer. Imaginemos então numa altura em que AI entra, e que Machine Learning entra, e que RPA entra com força a sério. Qual é o problema? Isto muda a configuração dos recursos humanos. Quem é que tu vais recrutar? Muda completamente. Muda brutalmente a carga salarial. Porquê? Porque o mundo está cada vez mais aberto. Cá está, tu estás a falar com uma pessoa que trabalhou em muitos sítios do mundo. Facilmente pode fazer o mesmo. E como sou eu, há milhares, se não milhões. E, portanto, para as empresas portuguesas começarem a captar estes recursos, a estrutura salarial portuguesa vai ter de mudar radicalmente, porque senão vamos deixar de ter cérebros aqui. E eu não sei se estamos num ponto de maturidade muito elevado. Ou seja, para acolher a automação, com vontade de a fazer, estamos lá. Nós estamos com muita vontade. Eu vejo imensos investimentos. Na Sonai MC o investimento é brutal. Nós começámos uma equipa há 1 ano e meio com 4 pessoas. Aliás, a equipa já tinha mais tempo, mas quando eu entrei tinha 4 pessoas. Neste momento tenho 11. Portanto, há um claro investimento em fazer-se. Agora, em Portugal como um todo, a configuração creio que vai ser demasiado lento para acompanhar o mercado, e vamos ter, ou teremos que ter uma intervenção estatal para impedir calamidades de maior, ou vamos ter uma reconfiguração muito, muito clara de como existem as empresas. Sem querer ser apocalíptico de todo, atenção. Sim. Ou seja, não estão más, pelo contrário, é preciso haver um acompanhamento contínuo e uma vontade de crescer. Queria só fazer uma colocação aqui, na verdade, é até uma colocação com uma pergunta para o Thiago, porque assim, a minha percepção aqui, pelo que eu vejo, pouco que eu vejo das empresas no Brasil, é que quanto maior a empresa, mais ela precisa de automação de processos, menos automatizada ela está, e com mais dificuldade de integração de dados, de engenharia de dados. A percepção em Portugal é a mesma coisa também? Eu acho que a percepção no mundo todo é a mesma coisa, porque quando tu crias uma empresa megalómana, quando tu tens uma empresa que já funciona na casa dos bis, não é? Dos 5 bilhões, 20 bilhões. Eu lembro de trabalhar na Diage, éramos 30 mil pessoas, na Sonai somos 30 e muitas mil pessoas, são empresas brutais, têm estruturas brutais. E estruturas grandes são muitas vezes inamovíveis, muito difíceis de mover, são muito resistentes. Ou seja, tu vais ter pequenos polos e pequenos departamentos cheios de força. Eu não, dentro da Sonai MC, eu trabalho na ABS, Accounting and Business Solutions, que é um ramo, vamos chamar-lhe um Shared Service Center da Sonai MC. E dentro desse ramo, há uma equipa, que é a equipa da RPA, ou seja, ainda não é um centro para toda a Sonai como um todo, como eu creio que vai ser e como é essa a vontade que nós temos. Portanto, as coisas têm o seu ritmo. E estas empresas grandes são muito mais lentas. Das duas, ou tens uma Google ou uma Facebook, ou que estão completamente focadas nestas automações rápidas e são cutting edge, e são empresas tecnológicas, ou tens empresas de retail, de serviços, de produção, do que seja, que são megalómanas e que então são muito lentas na automação. E justamente essas são as empresas que mais carecem, como tu disseste e muito bem, Gustavo, onde há mais pontos de automação. O lado positivo é que isto é ótimo, ou seja, se há focos de automação, somos um bocadinho mais lentos, se calhar permite à empresa mudar a configuração, não tão brutalmente como tem que ser, mas assim um bocadinho mais lento, que dá para toda a gente se habituar, o que é bom. Agora, se isso é ao mesmo tempo que tem de ser e ao mesmo tempo que o mercado vai ser, são outros 500. Bom, acho que isso, na verdade, acho que o mundo está aprendendo, né, com isso. Acho que é uma coisa relativamente nova, né? Então,
Assim, eu acho que não tem ninguém ainda muito avançado, né? Eu acho que é esse o ponto, sabe? Não tem ninguém lá na frente. Talvez as Big Techs, né? Tipo, Mesmo as grandes empresas de consultoria que estão a dar consultoria tecnológica, as Big Four, são empresas que nota-se perfeitamente que ainda estão a palpar o terreno de como fazer isto. Portanto, é quase como se nós tivéssemos aprendido a andar anteontem e agora queremos correr os 100 metros nos Olímpicos. Ou seja, como a curva tecnológica é exponencial, é muito rápida, e nós, o ser humano, é um bocadinho mais lento em tudo isto, e as empresas então ainda mais, estamos a tentar dar os passos muito rápidos. Portanto, as coisas vão acontecendo. Ainda não há, de facto, como tu dizes, Kleber, não há ninguém que seja o super sumo, que tenha as suas automações todas fantásticas. E, aliás, tu vês isso, os chatbots que existem nas grandes empresas são sujeitos a imensas reclamações. O customer service dessas empresas sofre brutalidades. Não, isso é bem verdade. E assim, quando a gente fala de automação, né, hiperautomação, a gente está falando de processos, né? Então, processos, eles estão aí para serem revistos, serem aprimorados e até mesmo serem abandonados, né? Então, é um processo evolucionário, né? Então, é normal que ninguém tenha, de fato, chegado lá, né? Se é que um dia vão chegar, justamente por conta disso, porque os processos, eles vão mudando, as oportunidades, elas vão mudando, as pessoas vão mudando, né? Então, eu imagino que é mais ou menos por aí, né? Na minha visão leiga, né? De automação de processos, mas eu acredito muito nisso, sabe? E até falando um pouquinho sobre pessoas, né? Sobre esse tipo de abordagem, em 2019, aqui na MJV, a gente escreveu um livro de Data Science com uma abordagem com Design Thinking, né? Então, é uma abordagem onde a gente tem um foco no ser humano, né? Então, a gente combina essa análise de dados com essa visão humana, né? Que eu citei, né? De forma bem prática. E aí eu queria saber de vocês, talvez o Thiago, né? Se tenha tido alguma experiência nesse sentido, sabe? Onde o fator humano, né, ele precisou ser priorizado na hora de automatizar um processo, porque existe um grande mito, né, das pessoas na hora de automatizar um processo, ou de criar, sei lá, um machine learning, é de que as pessoas vão perder o seu emprego, né, de que as pessoas vão ficar em segundo plano e agora a máquina, o robô vai trabalhar para mim, quando na verdade o que a gente quer é melhorar a vida das pessoas e fazer com que elas trabalhem com quem de fato é intelectual, né, e não que é abraçar e deixar esse trabalho para a máquina. Vocês já passaram por alguma coisa desse tipo? Sim, na minha carreira, sim, muitas vezes. Tocaste aqui em alguns pontos, todos eles muito importantes. Um deles é, eu quando falo de automação, costumo sempre perguntar às pessoas que em jantar estamos a conversar sobre isto e eles estão a dizer, não, a automação é errada. Eu pergunto, mas vieste para aqui de cavalo? Mas não, vim de carro. Ok, há 200 ou 300 anos não havia carro. E as pessoas sobreviveram a isso. E houve a Revolução Industrial e as pessoas sobreviveram a isso. Claro que agora as coisas são muito mais exponenciais e são muito mais rápidas, mas vamos todos sobreviver. O que vai acontecer é que vai haver uma grande reconfiguração das tarefas. Mas a automação como ela existe agora, e pegando naquilo que tu disseste, é exatamente isso, Kleber. Não é retirar o ser humano da tarefa, é eliminar tarefas que são mind-numbing, que são tarefas repetitivas, tarefas que não acrescentam. Uma pessoa estar a copiar e a colar valores num Excel para um SAP não acrescenta a ninguém. Não acrescenta a pessoa que o faz e não acrescenta à empresa. Essa tarefa não tem que existir. O que é que tem que existir? Tem que existir que essa pessoa tenha a liberdade de ter um pouco mais de tempo para acrescentar eficiência e aportar valor à empresa. E aportar valor a si mesma. O ser humano, e aqui já tirando um bocadinho a parte empresarial e trazendo a minha parte mais pessoal para isto, o ser humano é feito para muito mais do que o Ctrl-C, Ctrl-V durante 8 horas por dia. Nós não nos podemos cingir a isso. E, portanto, a automação vem-nos dar essa liberdade. E é muito importante. Agora, claro, eu, por exemplo, quando estava na Sony, em Budapeste, e estava a fazer passagem de conhecimento entre Budapeste e Barcelona, deparei-me com uma pessoa que era como o Gustavo estava a dizer, que ela imprimia X6 e com uma caneta highlighter estava a apontar ali os duplicados. Com uma régua e tal. Há uma função no Excel para isso, não é? Conditional formatting, acho eu, highlight duplicates, quer dizer, é muito fácil eu dizer isso a essa pessoa, mas estas pequenas coisas, que são muito, muito pequenas, já assustam. Portanto, isto tem que haver delicadeza e, acima de tudo, tem de haver consciência. As pessoas não são números e não é do género, ok, agora vamos eliminar 15 FTEs
e isto significa vamos despedir 15 pessoas. E eu acho isso incorreto. Eu acho que deve ser, vamos reduzir 15 FTEs a carga de trabalho, sim, para que então estes 15 FTEs que estão livres, podemos passar para outro sítio para aportar valor. Porque há imensas coisas que as empresas podem fazer que não estão a fazer porque não há espaço. Se eu tenho 10 ou 15 pessoas todos os dias a conferir faturas, quando um OCR consegue fazer isso automaticamente, se calhar essas 10, 15 pessoas podem estar a aportar valor noutro espaço. Fazer uma miríade de coisas. Portanto, o automatismo e a automação não tem de ser encarado como um bicho de 7 cabeças que nos vem roubar o mundo, deve ser encarado como qualquer evolução humana foi encarada, como algo que nos vai melhorar a vida. Agora, é muito complicado explicar isso a certas pessoas que estão há muitos anos a fazer a mesma tarefa e cá está, departamentos de comunicação e a sensibilidade e a consciência individual dos managers dos projetos têm de vir ao de cima e as pessoas têm de compreender a resistência que existe, que não são pessoas, pronto, esta pessoa não percebe a tecnologia, é uma pessoa que não faz sentido. Não, é uma pessoa que tem o seu espaço na empresa, tem o seu espaço na sociedade e deve-se ou reorganizar para outro espaço ou tentar encontrar onde inseri-la. Essas pessoas não podem ser simplesmente, pronto, abandonam-se agora estas pessoas porque não sabem mexer num computador, quer dizer, não se fez isso antes, não se vai fazer isso agora. De fato, isso a gente também encontra muita barreira quando a gente vai fazer a própria análise de dados, a ciência de dados, implementar nas empresas, porque eles possuem, as pessoas em geral possuem esse apego às suas pequenas tarefas do dia. Então, ela acha que se tirar aquela tarefa dela, ela não vai ter mais o que fazer, ela vai ser inútil na empresa. E ela não consegue enxergar que todo aquele trabalho que ela faz, de às vezes construir um monte de planilha, um monte de gráficos, ela mesma poderia estar analisando aqueles gráficos. Ela, às vezes, passa para frente, emite relatórios que ninguém vê. E se ela tivesse apertando o botão, saindo aquilo tudo automaticamente, ela conseguiria fazer análise, porque, eventualmente, essa é a pessoa que mais entende daqueles dados na companhia. Ela conseguiria analisar aquilo ali e trazer insights muito melhores para a alta gerência. E isso refletiria na próprio ganho salarial dela, na própria necessidade de ter essa pessoa na empresa. Não é simplesmente trocar uma pessoa por um robô, por uma automação, né? As pessoas têm dificuldade de perceber isso de fato. E hoje até tenho visto em algumas empresas, eles têm muitos programas de treinamento, né? Treinamento em análise de dados, em programação, né? Até porque muito se falou que a programação era a datilografia do futuro, né? Que todo mundo saberia. O processo ainda é lento, né? Tem muitas pessoas que precisam aprender ainda, e a gente ainda tem muita gente com baixíssimo conhecimento, até mesmo em funções do Excel, porque às vezes essa pessoa, como o Thiago citou, que está marcando com uma caneta um papel, ele tinha planilha, ela imprimiu e ela marcou com a mão, ela não sabe que tem uma função, então ela tem a ferramenta disponível, mas ela não sabe usar a ferramenta. Então, essa parte de treinamento também vem entrando muito. E aí, quando a gente chega para fazer o nosso trabalho também dentro das companhias, a gente precisa entender do negócio, a gente precisa ganhar essa pessoa, porque muitas vezes o que eles pedem para a gente fazer não é exatamente o que eles querem. A gente precisa entender do negócio e às vezes a gente mostra para o cliente que o cliente está pedindo errado. Ele pede para a gente ir para um caminho, mas na verdade o que ele precisa é de outra coisa, é de outro caminho. Ou às vezes coisas que são complementares que ele não consegue ver, e a gente precisa mostrar para ele essas necessidades. E o design thinking ajuda muito isso, né? A gente conseguir fazer essa descoberta das necessidades das pessoas, a gente traz esse lado humano que fortalece muito o conhecimento do problema de negócio e traduzir as dores da pessoa em requisitos que a gente possa desenvolver um trabalho de dados. E até falando um pouquinho sobre isso, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né, está nos assistindo, eu queria pedir para vocês darem, se vocês pudessem dar 3 dicas de passos iniciais para quem quer automatizar um processo, trabalhar com baseado em dados, né, ter um mindset data-driven. Quais seriam os primeiros passos, né, para você que não faz nada hoje dentro da sua empresa? Quais seriam os 3 primeiros passos, os 3 steps aí para a gente começar a brincadeira, digamos assim? Bem, a pergunta é excelente, Clever. Eu acho que qualquer pessoa há espaço para automatizar qualquer tarefa. Qualquer tarefa.
Nós estamos numa altura, principalmente, nós estamos numa altura em que tudo que sejam tarefas não cognitivas, ou seja, que não exijam grande análise. O Gustavo deu aqui um exemplo excepcional quando estava a falar, que foi, tem muito mais interesse eu analisar os dados de um report do que fazer o report em si. Claro que sim. Ou seja, fazer um report pode ser assim, analisar os dados, nós ainda não estamos de forma nenhuma, eu não conheço nenhuma grande empresa, deve haver Googles e Facebooks desta vida, mas não conheço nenhuma grande multinacional que tenha processos de machine learning tão automatizados que consigam fazer análises tão in-depth de dados. Portanto, o que nós temos que olhar é aquelas tarefas que nós repetimos diariamente, semanalmente. Fazer um report, abrir um Excel e mudar umas colunas de posição, todos os dias faço isto. Abrir um SAP e fazer download. Nós temos que identificar tarefas repetitivas. Depois de identificarmos as tarefas repetitivas, perceber quais são aquelas que tomam mais tempo. E depois de perceber quais são aquelas que tomam mais tempo, perceber o caminho para a automação. Muitas vezes nós cometemos o erro de começar logo, ok, vou automatizar isto, vou automatizar... Não, vamos perceber primeiro o processo. Porque quando nós estamos a analisar o nosso próprio processo, vamos logo eliminar desperdício. Será que faz sentido eu copiar esta coluna? Será que faz sentido eu pôr esta fórmula aqui? Porquê que eu mando isto para tanta gente? Porquê que eu tenho que mandar isto 3 vezes por semana? Portanto, estas perguntas são logo automações, no sentido em que são ganhos de eficiências, são standardização de processos. Porque a automação de processos, atenção, a automação de processos, não é nada mais do que tornar um processo mais eficiente. Eu posso tornar um processo mais eficiente sem usar RPA, sem usar Machine Learning, sem usar macros, sem usar nada. Eu só a fazer uma fórmula ou a reduzir desperdício já estou a tornar eficiente. Eu acho que estes são os primeiros passos. Pelo menos foi assim que eu comecei o meu percurso na automação. Foi olhar para relatórios que estava a fazer, que eram chatos, e a criar macros para fazer. Primeiro era super divertido criar macros para mim. Eu sou um bocado um nerd, um bocadinho de descobrir puzzles e descobrir estas coisas. Então foi engraçado descobrir estas tarefas, engraçado descobrir estas soluções. E é assim que uma pessoa vai descobrindo, depois vai olhando cada vez mais, depois o teu próprio pensamento já é mais eficiente. Tu notas que o teu pensamento está eficiente quando tu vais a um restaurante, vês 4 empregados e dizes, pá, isto com 3 resolvia-se. Aí é que tu vês que já estás a pensar bem, já estás a pensar naquela eficiência, naquele bom mindset. Portanto, eu acho que é assim que uma pessoa deve começar. Pelo menos para a parte da eficiência. De certeza que o Gustavo tem outras coisas para a parte de data. Sim. A minha visão é muito de que é capacitação. A gente precisa de treinamento e capacitação das pessoas, né? Então, não só a gestão, né, os gerentes e a alta direção tem que olhar para isso e ver como uma necessidade, né, de capacitar seus funcionários, mas a própria pessoa ela tem que identificar isso. Ela tem que ver, como o Thiago falou, que ela fica todo dia fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de planilha, e ela tem que perceber e buscar essa informação a respeito de como eu paro de fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, como é que eu automatizo isso? Porque, eventualmente, a pessoa pode começar simplesmente fazendo uma pesquisa na internet e achando que ele consegue criar uma máquina para automatizar esse processo. Ou ele descobre que tem fórmulas para automatizar alguns cálculos, algumas operações que ele faz no Excel, que vai automatizar o trabalho. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai ganhando tempo. Então, investir em treinamento e capacitação. A pessoa tem que partir internamente da pessoa também. Ela tem interesse de crescer, de progredir. E aí, existe um sem número de livros para você pesquisar. Existe a internet hoje que traz uma vasta gama de conhecimentos gratuitos, inclusive plataformas de cursos que permitem você fazer treinamentos gratuitos, né? E aí, conforme você vai avançando, eu estou pensando numa pessoa que ela está atolada de trabalho manual, que ela não consegue ter tempo para analisar os dados que ela tem. Então, quando ela começa a fazer a primeira automaçãozinha do processo dela, ela mesma, ela já começa a ter mais tempo para analisar outras coisas, para investir mais conhecimento. Então, ela começa a poder ler livros, a poder fazer treinamentos e aí almejar até seguir por uma dessas áreas. Eu quero seguir para uma área de automação, eu quero estudar mais a fundo RPA. Ela faz um curso, uma pós-graduação, uma especialização, ou ela quer ir para a ciência de dados, ela também faz um curso, uma especialização, uma pós-graduação, e aí ela consegue gerar mais valor, criar mais valor, não só para as empresas, que é isso que as pessoas precisam ver também, que o valor que ela recebe é o valor que ela entrega para a companhia. Então ela tem que entregar Ctrl+C, Ctrl+V, você está entregando muito pouco de valor. Você entrega valor quando você consegue
automatizar processos, extrair insights não triviais de dados, que é o que você precisa fazer, né? O que você faz quando você aplica ciência de dados. Então, trazer conhecimento que está escondido ali e que não é qualquer um que vai trazer. E aí você traz valor para a companhia e a companhia vai retornar esse valor para você. Então, as pessoas a gente tem que ter muito em mente que tem que partir dos dois lados, do empregado se investir em si mesmo, né? E da gestão olhar, identificar os perfis da sua área, quem precisa, qual tipo de treinamento para gerar essa sinergia interna. Perfeito. Bom, tá respondido então, acho que tá claro para todo mundo e eu tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente até agora aprendeu muito aí, tirou muitas dúvidas. E antes de encerrar, a gente vai para o nosso quadro final, que é o Dose de Inovação. E no Dose de Inovação, eu peço sempre para os nossos convidados deixarem alguma dica, seja de livro, de série, ferramentas que façam parte do nosso assunto aqui, do mundo de vocês, seja de automação ou de machine learning. Filme, se a gente for falar, tem um monte, né? Então, filme tem um monte. Então, eu queria pedir para vocês, quanto vocês quiserem, né? Uma quantidade fica a critério de vocês, se vocês tiverem alguma dica para os nossos convidados para entenderem um pouco mais, né, de maneira mais ilustrada, talvez. Alguma dica de livro, filme, série, ferramenta? Eu tenho a certeza que o Gustavo, mais data science driven, vai falar de um ou outro livro técnico. Portanto, eu vou falar de um livro menos técnico. Há um autor dos anos 60, um matemático, chama-se Isaac Asimov. É o homem que escreveu uns livros, chamam-se The Foundation, escreveu vários, e uns deles da Foundation, que fala sobre robótica, sobre automação e como é que isso impacta as sociedades. Tem o seu quê de romance, mas tem muito dos dilemas que nós vamos ser confrontados com a robótica e com a inteligência artificial. E é fantástico como é que um matemático em 1960 conseguiu prever tantos dilemas e tantas coisas que nós estamos a enfrentar agora e que eu tenho a certeza que vamos enfrentar no futuro. E eu aconselho imenso qualquer pessoa que gosta de automação. Há imensos livros técnicos, há imensas ferramentas. Posso-vos falar de ferramentas de RPA como o UiPath, Blue Prism. São duas ferramentas que têm cursos online que vocês podem fazer para se iniciarem neste vosso percurso de automação. O RPA acaba sempre por ser o coração de qualquer tipo de automação como ela existe agora. Depois, claro que há outras partes como OCRs, APIs, como já falámos hoje, como Machine Learning e AI, que acaba por ser o cérebro das automações. Mas, de facto, se uma pessoa quiser entender um bocadinho do que é robótica, okay, como um todo, o que é esta hiperautomação, o que é este avanço tecnológico, acho que livros como a Foundation e toda essa saga são livros excelentes para nos dar uma visão de como o mundo vai progredir. E eu acho isto muito importante, porque não nos basta ter uma visão empresarial sobre as coisas. As empresas inserem-se nas sociedades. Portanto, a nossa visão tem que ser ao contrário. Tem que ser da sociedade e depois para o micro da empresa. Portanto, tem que ser sempre assim. Portanto, nós temos que entender o que nos rodeia e só depois é que temos que entender a nossa realidade laboral. Caso contrário, a nossa vida, a nossa realidade é a nossa realidade laboral e isso não pode existir. E, portanto, eu aconselho mesmo muito este Isaac Asimov Foundation. Assim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem a males que vem para bem, né? Então, a gente teve a questão da pandemia, ela trouxe uma dificuldade muito grande para as pessoas, ela afastou as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela permitiu que a gente tivesse toda essa dinâmica feita pela internet, pela gravação de vídeos. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante para quem tem um nível um pouco mais avançado aí de conhecimento, existem diversas universidades americanas que colocaram cursos completos, né, de pós-graduação, Universidade de Stanford, Montreal, Oxford. Você consegue muito material muito bom, de alta qualidade, mas em nível mais aprofundado de conhecimento. Você consegue ir lá nessas universidades e fazer toda a trilha de conhecimento, até desenvolvimento de trabalhos. Então, quem quer se aprofundar nessa área, já tem um nível de conhecimento, esse é um bom passo. Para quem também não tem um inglês fluente, tem universidades brasileiras que colocaram isso. Lógico que tem um nível de
qualidade de apresentação do curso, não tem uma plataforma onde você possa alugar e fazer o desenvolvimento dos seus trabalhos, né? Mas tem universidades brasileiras que fizeram isso também, a UFRJ é um exemplo. E aí, não deixando de citar um livro, tem um livro muito interessante que se chama Storytelling com Dados, que ele traz uma abordagem bastante dinâmica e fácil de compreensão. Então, para as pessoas que querem entrar nesse mundo e conhecer um pouco mais, eu acho que seria o primeiro passo, né? É um livro interessante que você consegue dar os primeiros passos nesse mundo e aí ver se realmente é do seu interesse entrar para a ciência de dados, para essa área de dados ou não. E aí, enfim, trilhar um caminho um pouco mais aprofundado, né? Conforme eu coloquei. Perfeito. Bom, então é isso. Chegamos aqui ao nosso momento final, né? Chegamos até o fim desse episódio. Agradeço demais a presença de vocês, né? Primeiramente aos que nos acompanharam até aqui, os nossos espectadores, né? E mais uma vez, Thiago, obrigado por ter aceitado o nosso convite. As portas estão sempre abertas para você. Se quiser contribuir com outros temas também, vai ser sempre bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Gustavo, obrigado também por ter aceitado topar aí, fazer parte do nosso episódio. E é até interessante, uma curiosidade, porque a MJV tem mais de 1.000 funcionários, né? E embora eu estou aqui há quase 8 anos, eu não conheço todo mundo, né? Então o podcast também é uma oportunidade da gente conhecer caras novas dentro da própria MJV. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, Gustavo. Obrigado, Kleber. Obrigado aí por ter me convidado. E eu acho que a cada dia que passa, você vai ver mais pessoas novas de dados na companhia, Sim. Porque é uma área que tem crescido bastante, a gente tem Sim. muita demanda e a gente está incorporando bastante gente na equipe. Basicamente, quase semanalmente tem gente entrando, então você vai se deparar com muita gente nova, né, que vai ter oportunidade de conhecer. E agradeço ao Thiago também pelo bate-papo, pela presença. Foi uma conversa muito legal, muito construtiva, né, e enriquecedora para todos nós. Era isso que eu ia dizer, Gustavo. É recíproco, Gustavo e Kleber. Foi super interessante. A mim acrescentou-me imenso, honestamente. Eu, por mim, íamos todos beber uma cerveja e falar um bocadinho sobre isto. Vocês dizem brasileiro diferente beber um shopping, não é? Acho eu. Mas se calhar disse asneiras e não queria. Se calhar assassinei um bocadinho. Mas foi um prazer enorme. E sim, se vocês precisarem, eu tenho sempre imenso gosto em contribuir. Obrigado, perfeito. E você, nosso querido ouvinte, nosso querido telespectador, semana que vem tem um outro episódio do Mindcraft com outro time de feras, assim como esses que estão aqui hoje. Vejo vocês semana que vem. Um beijo, se cuidem.